Diogo Schelp, o nosso repórter, o Bruno Pinheiro, continua conversando com o deputado Joaquim Passarinho. Pode fazer a sua pergunta para ele. Deputado, qual é a sua expectativa para a chegada dessa PEC, quando essa PEC chegar na Câmara dos Deputados? Ela deve ser aprovada da maneira como está? Entendo da sua resposta anterior que não, mas o que exatamente o senhor acredita que deve ser mudado com prioridade nessa PEC, da maneira como ela está, se ela passar como está no Senado? Bom, o ponto mais importante que eu vejo é o problema dos 2 anos, né, que foi aprovado ontem. Eu volto a dizer, a lei orçamentária é anual, nós nos debruçamos anualmente aqui sobre o orçamento que é encaminhado pelo governo e nós aprovamos dentro de uma PEC, já furando o teto de gasto em 145 milhões para 2 anos, é algo, na minha opinião, irresponsável. O governo pode pedir, ele está começando, essa casa avalia esse valor, e o governo tem que fazer seu dever de casa durante o ano de 2023, para que a gente possa procurar já a partir de 2024 um equilíbrio fiscal. O governo fala muito em equilíbrio social, mas não temos equilíbrio social sem o equilíbrio fiscal, para que a gente possa ter recursos para investir em áreas sociais e não emitindo dinheiro, fazendo dívida, gerando imposto e gerando inflação. Então esse é o ponto básico para nós aqui, de qualquer votação que seja por apenas um ano. Deputada, a tramitação aí tende a ser mais difícil depois na Câmara, ainda precisa ser aprovada aí no Senado, mas na Câmara pode ser mais difícil? A discussão lá pode se ampliar mais ainda? A discussão na Câmara sempre é um pouco sempre mais demorada um pouquinho, porque nós somos 513, né? No Senado são 81 senadores. Então, apesar de já vir um pouco discutida, isso já está sendo feito para ver se a gente consegue cumprir os prazos entre as duas casas, porém, você tem 513 cabeças, 513 sentenças, e com certeza aqui o debate sempre é mais acalorado e mais demorado. Bom, a gente quer saber também agora do Rogério Mori, se tem alguma pergunta a fazer ao deputado. Eu tenho, nós estamos já dia 7 de dezembro, temos um prazo muito pequeno aí, temos uma parte da casa, principalmente dos deputados, que não voltam no ano que vem. Minha pergunta não é um prazo muito pequeno para que uma PEC dessa magnitude seja aprovada, considerando que tem uma parte, inclusive, da casa que não volta, né? Assim, nós temos uma renovação aí na Câmara, há um consenso de formação de aprovação nesse sentido, há uma mobilização na Câmara para que tenha, porque é uma mobilização relativamente grande, né? Mesmo que haja um consenso aí das lideranças, você precisa de uma mobilização forte no fim do ano, num prazo exíguo. E vamos lembrar que temos Copa do Mundo ainda, né? Então, a minha dúvida é, haverá tempo, há mobilização na Câmara, há tudo isso num prazo tão pequeno? Não conseguiu ouvir o retorno do nosso entrevistado. Se você conseguir replicar esse questionamento. Tá. Minha pergunta é se dentro de um prazo tão pequeno que a gente tem, nós estamos já no dia 7 de dezembro, nós precisamos de uma mobilização muito grande da casa, da Câmara. Nós temos uma parte da Câmara que não volta no ano que vem, nós temos uma renovação. Existe uma mobilização na Câmara para uma aprovação de uma PEC dessa magnitude, em 2 turnos, mesmo que isso esteja sendo coordenado pelas lideranças, num prazo tão pequeno, nesse final de ano, nós temos aí pouco mais de 20 dias, né, para o fim do ano. Há uma coordenação nesse sentido? Há uma mobilização na Câmara nesse sentido? Bruno, a pergunta do Rogério em relação ao tempo. Eu sei que você não está conseguindo ouvir, né? Mas resumindo a pergunta do Rogério em relação ao tempo, porque já a gente vai ter o recesso parlamentar, né? Só temos a semana que vem, menos aí pouquíssimo tempo para fazer essa votação. Então, essa a questão dele, quer saber se vai dar tempo para isso, mas antes eu vou dar a hora certa. Aqui na PAN, 10h29 agora. Bruno. Bom, então, esse problema do tempo realmente é um tempo que coloca uma espada na cabeça do governo, de ter que negociar.
né? O ideal é que isso saia do Senado já negociado para a Câmara e a gente possa, semana que vem, já fazer essa aprovação. Por mais que o Congresso possa ficar reunindo até período de Natal e Ano Novo, muitos parlamentares já têm viagem marcada com famílias e você precisa votar isso com 308 votos na Câmara dos Deputados 2 vezes. Então, o risco de não ter quórum para fazer a aprovação da PEC aumenta a cada dia que passa. Por isso que é a pressa do governo, por isso que essas negociações precisam ser feitas de maneira mais célere. Ainda rapidamente, Cláudia, só aproveitar aqui rapidamente, essa ausência da indicação do ministro da Economia dificulta essa resposta lá do outro lado, deputado? Com certeza, eu acho que não é só essa demora de definir um nome. Quando você define um nome, você define um rumo, você já sabe o que a pessoa pensa, ela está atrasando todas as negociações do governo em outras pastas também. E essa reclamação a gente já começa a ver na própria equipe de transição. Eu acho que o primeiro nome já deve ser apontado, quem vai comandar a economia, para que essa discussão seja feita por quem vai estar à frente da economia e não por apenas pessoas que estão na transição. É isso, Cláudia. Obrigada aí, Bruno Pinheiro, pelas suas informações. Obrigada também ao deputado Joaquim Passarinho pela entrevista. Até mais, Bruno. Vamos então com o professor Rogério. Professor, aí, além, a gente está falando da votação da PEC, né, muito sobre isso, mas também o julgamento das PEC, das emendas de relator no Supremo. Isso pode atrasar também? Isso pode acabar atrasando o resultado da PEC no Congresso, né? Pode acabar atrasando, isso pode afetar, dependendo de como for o desfecho disso, né? Isso pode levar a um atraso. Como eu falei, nós estamos com um prazo muito pequeno, né? Exige uma mobilização muito grande e, dependendo do desfecho que a gente tenha disso, isso pode levar a um atraso e pode realmente atrapalhar o andamento dessa PEC. Por isso que eu vejo uma urgência, né, na tramitação disso, mas é um prazo muito pequeno para uma PEC desse tamanho, né, onde você exige um esforço grande, em condições normais de temperatura e pressão no Congresso já é difícil, agora em dezembro é uma coisa muito complicada, né, como o próprio deputado falou, já tem parlamentares com viagem marcada, parlamentares que não vão voltar o ano que vem, então é bem complicado, qualquer coisa que venha atrapalhar o andamento disso pode realmente condenar o andamento desse processo.